18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Seguindo a programação da Mix, agora com 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão, você e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão. Muito boa noite para você que nos acompanha aqui no programa 18 horas, gente, na Rádio Mix Manaus. E para o nosso programa ficar ainda mais sensacional, só com a sua companhia, viu? Mandando aquela mensagem de texto, uma foto, mandando um alô pra gente aqui pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. Manda alô pra gente. Manda um alô pra gente. Vale também a sua participação. Para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, manda a sua mensagem de texto, participa do programa 18 horas conosco. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18 horas news. Trânsito. Vamos lá, 6 horas e 4 minutos. Vamos saber como é que está o trânsito aqui em Manaus com Kennedson Paz. Kennedson, conta pra gente. Então, para você que está circulando agora pela Avenida Humberto Calderaro, não tem mais o que fazer, né? Porque você já está enfrentando o trânsito ali naquela descida bem próximo ao Shopping Manauara. A gente já tem um trânsito bastante congestionado naquela via. Já no sentido contrário, para você que está seguindo em direção à Avenida Torquato Tapajós, precisa acessar ali a Avenida Djalma Batista, bem próximo ao Carrefour de Flores, você consegue ainda nesse momento conseguir seguir viagem tranquilamente ali pelaquela via. São 6 horas e 5 minutos. Por enquanto, ainda dá para seguir para a Avenida Torquato Tapajós de forma tranquila. E você que está saindo lá da Compensa, quer seguir em direção ao centro de Manaus, passando ao lado da Arena, também dá para vir tranquilo, porque o trânsito está fluindo apenas com retenção semafórica. Daqui a pouquinho tem mais detalhes. Mix. Vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Saúde. Denúncia revela completa falta de estrutura na maternidade Ana Braga. Tribunal de Contas orienta o Hospital do Sangue em Manaus só inaugurar depois que o governo Wilson Lima ele corrige as falhas. Sob suspeita, contrato bilionário da Secretaria de Educação do Amazonas com a empresa agropecuária para serviços de educação vai ser investigado. Começou hoje o feirão Negocia Manaus, promovido pelo Procon, com descontos que podem chegar a 95%. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 3 de março de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Muito boa noite, gente. Vamos lá. Mesmo com o governador Wilson Lima afirmando que os avanços na saúde foram decisivos para ele permanecer no cargo, não sair candidato para o Senado Federal, a realidade mostra completamente oposto. O abandono geral é só a gente dar uma passada em qualquer unidade de saúde de responsabilidade do governo do estado. Hoje temos denúncias graves. Uma delas é na maternidade Ana Braga. Acompanhantes relatam ausência de poltronas, acompanhantes relatam também problemas estruturais e condições que comprometem o atendimento das mães dos recém-nascidos. Kennedson, tem muita denúncia. Com certeza, Karime. E outra denúncia é o descaso do Instituto da Saúde da Criança do Amazonas. As portas dos banheiros, elas não trancam. A unidade, ela é completamente insalubre e não oferece condições básicas para familiares acompanharem crianças internadas. Imagina a situação, você precisando ali levar o seu filho ao banheiro, não ter a privacidade adequada para você fazer a limpeza dessas crianças. Lembrando, a gente está falando de uma unidade hospitalar, gente, algo que realmente precisa das condições mais favoráveis possíveis para que não adquira qualquer tipo de infecções. Exato. E prejudique ainda mais o quadro de saúde, né? Agrave, ou então até esse acompanhante pegar alguma doença, lugar insalubre, gente, não tem condição, é hospital, tinha que ser o lugar mais limpo possível. E não é essa a realidade. A verdade é que falta papel higiênico, as pessoas precisam levar até os itens mais básicos, como sabonete, sabão ali para lavar as mãos, uma toalha para enxugar as mãos. É uma situação catastrófica que expõe a falta de planejamento e investimentos efetivos do governo do estado. Investimento com responsabilidade, não é? A gente sabe que mais de 180 bilhões de reais foram arrecadados pelo governo do estado do Amazonas, que não consegue manter o básico nas unidades de saúde. Gente, um banheiro limpo é em qualquer casa, em qualquer lugar.
É uma dignidade básica e mínima que você oferece para quem está ali no hospital. A repórter Nathalie Moraes, ela recebeu na nossa redação essas denúncias e conversa agora com a gente aqui no 18 horas ao vivo a respeito desse assunto. Boa noite, Nathalie. Então, no meio dessas denúncias de abandono das unidades de saúde pública de responsabilidade do governo do estado do Amazonas, como é que é possível chamar de avanços? Como é que vem o governador Wilson Lima falar, classificar de avanços o que acontece na saúde pública quando maternidades e hospitais infantis estão nessa situação de abandono, gente, colocando vidas em risco? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Kennedy. Somos os ouvintes do programa 18 horas. Karime, não dá para chamar de avanço, uma situação de completo retrocesso que nós estamos enfrentando na saúde pública do Amazonas há pelo menos 7 anos. Isso eu falo de retrocesso porque nesses quase 8 anos de gestão nós não tivemos uma única unidade hospitalar inaugurada. Até mesmo o Hemoan, que passou ali por aquele processo de construção na gestão do governo Wilson Lima, está ali, virou um elefante branco, depois de muita briga, a gente pode dizer assim, de muitos embates judiciais, parece que agora a unidade vai sair do papel, mas é uma situação bastante complicada, Karime. Mas falando especificamente da maternidade Ana Braga, na zona leste de Manaus, a denúncia que a gente recebeu, Karime, é de completo abandono por lá. O primeiro ponto trazido por um acompanhante, pai de uma puérpera, uma mulher que tinha acabado de dar à luz, passou por uma cirurgia depois do procedimento ali, ela fez uma cesariana, ela teve algumas complicações durante ali o momento do parto, por isso ela precisou ser levada para o centro cirúrgico. Isso tudo aconteceu no último fim de semana. Só que o que acontece, Karime? Ela ficou ali por mais de 2 dias, na unidade e sequer trocaram o lençol do seu leito, E o marido realmente estava indignado. A gente sabe que naquela situação ali de pós-parto... Gente, qualquer coisa coloca em risco a saúde, compromete tudo. De contaminação. Sim, mesmo, exato. Karime? O lençol estava bastante sujo. Exatamente. E aí, além disso, Karime, os acompanhantes dos pacientes, das pacientes, das mamães, dos bebês internados ali na maternidade Ana Braga, reclamam da redução do número de profissionais de saúde quando vira o plantão para o plantão noturno. Muitos dos acompanhantes chegaram a relatar, Karime, que depois das 22 horas os profissionais chegam a assumir que teriam em média 3 profissionais para atender mais de 30 leitos. Isso é humanamente impossível. É uma conta que realmente não fecha, Isso sem falar, além da ausência de médicos, eles também relatam a ausência de técnicos de enfermagem para poder dar esse auxílio, tá ali dentro dos leitos. E aí, Karime, não tem nenhuma poltrona, a cadeira, e muita gente dizendo que ali que as cadeiras estariam quebradas. E a pergunta que fica realmente é para a secretária de Estado, Nayara Maksud, e para a gestão do governo Wilson Lima: cadê a saúde que é mostrada nas redes sociais? Cadê a saúde das propagandas investidas pelo governo? A gente tem o maior orçamento gasto em propaganda da história pela gestão do governador Wilson Lima, mas na prática a situação é bem diferente. Inclusive, esse material, essa denúncia já está publicado nas nossas redes sociais, no @18horasnews, e quem quiser ir por lá dar uma assistida, mas eu separei um trechinho de parte de um paizinho que estava ali acompanhando a sua companheira no pós-parto, e ele trouxe pra gente um pouco mais desse retrato de calamidade na maternidade Ana Braga. Vamos conferir. Aí, a minha esposa fez a cirurgia ontem, 7h46 da noite. Aí veio com essa manta aqui, Essa manta de lá da cirurgia tá aqui até agora, Subiu com a mesma manta, tá desse jeito aqui, a situação. Operada. A manta não foi trocada desde ontem. Olha aí a situação. Aí. Essa é a calamidade da maternidade aí, 18 horas.
Karime, Kennedson e ouvintes, e essa situação de abandono não é única e exclusiva lá da maternidade Ana Braga, não. Nós também recebemos denúncia do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas. Eu estou falando do ICAM, um instituto, Kennedson, que inclusive já foi referência quando a gente fala de atendimento de crianças, né, aqui na nossa capital. Mas o que a gente vê agora na realidade é uma situação de completo abandono. Não é de hoje que a gente vem recebendo situações de negligências lá na unidade. Recentemente a gente falou aqui de uma criança que chegou a perder parte de um membro que foi amputado lá na unidade. Do bracinho, né? Exatamente, Karime, porque ela, né, tentaram fazer ali o acesso venoso na criança várias vezes, foi feito de maneira incorreta e a criança chegou a perder parte do membro. Só que dessa vez não é uma situação de negligência com o paciente, mas é uma situação realmente que acaba colocando ali em risco, né, a situação da saúde dos acompanhantes, das crianças. Isso porque, Karime, a mãe de uma criança internada lá na unidade disse que só existe um banheiro para homens, mulheres e pacientes, e a situação é de calamidade. Gente, pode isso? Um banheiro só para homem, criança, menina, menino, mulher, senhora, dentro de uma paciente, unidade hospitalar, né? Acompanhante dentro da unidade hospitalar das Mil Maravilhas do governo do estado do Amazonas. Exatamente, Karime. Se não fosse trágico, né? Eu não sei nem... Não sei nem o que dizer, gente. Só porque ano passado o governo direcionou 30 bilhões de reais para a saúde pública. Só em 2025. Como é que oferece uma unidade hospitalar sem banheiro? Com um banheiro coletivo para geral, assim, que é isso? Sem privacidade alguma, né? Sem nenhum cuidado. É insalubre, né? E até a falta de higiene. Claro. Para quem nos acompanha também através das redes sociais, vai poder conferir parte dessa denúncia que a gente vai mostrar agora. As condições do único banheiro que existe ali para os acompanhantes dividirem é realmente insalubre, Karime. Eu separei um trechinho dessa denúncia, vamos conferir. Um banheiro só para homens e mulheres. Olha aqui. Olha o caos. Olha o caos que é isso aqui, ó. Olha o caos. Papel, nem pensar. Não tem papel. Olha a descarga. Um banheiro só para homens e mulheres. Isso aqui é um hospital para criança. Imagine. Chama ICAM, é um instituto, na verdade. Olha que vergonha, dona Lu. Imagine só. O povo ainda reclama aí, hein? 18 horas. Karime, o povo reclama, né, Kennedson? Reclama porque não dá para aceitar situações como essa, né? A gente não tá falando somente do direito de violação de privacidade, a gente tá falando da insalubridade, né? Do dinheiro, do gasto de dinheiro público que a gente não vê um retorno. A gente tá falando do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, uma unidade que já foi referência e hoje está em completa situação de abandono. A gente já trouxe aqui nos últimos... A gente está ainda no mês de março e a gente já trouxe inúmeras, eu não consigo mais nem contar nos dedos a quantidade de denúncias da saúde. A gente trouxe aqui no programa 18 horas e ontem, mais uma vez, o governador chegou a afirmar em entrevista coletiva que um dos pontos que fez com que ele decidisse continuar à frente da gestão do governo do Amazonas seria justamente os ganhos na saúde. Só que eu não sei que ganhos são esses. Os avanços, né? A palavra que ele usa, os avanços da saúde. Daí ele citou, né, uma ou outra questão que realmente são avanços. O transplante de fígado. A gente até chegou a falar aqui no programa. E a gente até comentou ontem aqui com o Kennedson. Aplausos. A gente queria estar noticiando mais e mais. Olha que saúde maravilhosa que a população do estado do Amazonas tem. Olha que maravilha os impostos, o dinheiro que a gente paga tão difícil, o dinheiro que a gente paga em impostos serem revertidos, serem aí transformados em serviços dignos para a população. Mas aí você cita 2, 3 exemplos, só que a maioria, a grande realidade é essa. Falta de banheira, falta do básico. Não troca o lençol.
Gente, não tem como esquecer a questão agora de janeiro, a questão da maternidade das crianças que não tinham berço para nascer. Na Balbina, Mestrinho, uma situação lamentável. Balbina é Mestrinho. As crianças nasceram e improvisaram nas cadeiras de plástico, berços para essas crianças. Daí lá na ponta tem um transplante de rim, um negocinho. Beleza, mas e aí o todo? Não era melhor dar para todos, né? Para todo mundo um básico digno do que surtar numa situação ou outra? Não, gente, isso tá errado, essa conta não fecha. 30 bilhões de reais e a pessoa nasce e não tem um berço. É bastante complicado, Karime. Quem também conversou com a nossa equipe sobre essa situação, né, de colapso na saúde pública do Amazonas foi o deputado federal Sidney Leite. Vamos conferir. Isso é no mínimo desumano. E um Estado que nos últimos 7 anos arrecadou em torno de 200 bilhões de reais. Ou seja, não faltou de recurso, não falta dinheiro. O que falta é compromisso e respeito para com a população do estado do Amazonas. Há atraso de pagamento dos trabalhadores da saúde, falta de medicamento, insumos básicos, instalações adequadas, e quem padece é a população que precisa. E neste caso, as nossas crianças, os recém-nascidos e as mães, né, as parturientes, que são humilhadas com esse sistema que não funciona. Lamentavelmente, a gente vê uma farra do dinheiro público na publicidade e falta recurso para que realmente questões básicas de saúde pública possam acontecer no estado do Amazonas. É lamentável que a gente tenha que presenciar tudo isso, em que a mídia oficial do governo relata que nós temos uma saúde de primeiro mundo e na realidade nós não temos saúde nenhuma. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí um trechinho da fala do deputado federal Sidney Leite. Kennedson, e essa situação de colapso, de calamidade na saúde pública, o que também não para de surgir, o mandato pode estar chegando ao fim, mas os escândalos, eles continuam vindo à tona. E dessa vez a gente teve mais um escândalo vindo lá do Instituto da Mulher, Dona Lindu, que hoje é gerido aí pela organização social Agir, mas ao longo desses últimos anos, o que não se viu foram coisas normais. A gente só viu denúncia, a gente só noticiou denúncia e situação extremamente indigna, cruel com a população. A gente tem uma ação aí do Tribunal de Contas do Estado, Kennedson. Exatamente, Karime. Para você que nos acompanha agora pela rádio, pode daqui a pouquinho, gente, acessar 18horas.com.br e ter acesso a uma de nossas manchetes. Logo no início, na nossa home, você vai visualizar essa manchete: Tribunal reprova contas e multa ex-gestores do Instituto da Mulher. Essa foi uma decisão unânime que sugeriu, que foi ali, que seguiu proposta de voto do auditor Luiz Henrique Mendes, proferida na manhã desta terça-feira durante a 4ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. A gente tem aqui as informações que a ex-ordenadora de despesas do Instituto da Mulher, Dona Lindu, Suzy Imbiriba Augusto, teve as contas de 2024 reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Ela vai ter que devolver aos cofres públicos mais de 58 mil reais entre multas e alcance aos cofres públicos. Essa foi uma decisão unânime, gente. Então, você que quer saber mais detalhes a respeito sobre essa situação, existem mais detalhes ainda durante essa matéria. Você pode ler daqui a pouquinho no portal 18horas.com.br, onde você vai ver todos os detalhes desse novo desdobramento a respeito de mais uma ação do Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas do Estado fazendo a lição de casa, trabalhando. Nathalie Moraes, muito obrigada pelas informações, por trazer mais essa denúncia. E ainda na área da saúde, numa outra vistoria, uma vistoria do Tribunal de Contas, recomendou o seguinte, gente, que o Hospital do Sangue do Hemoan só seja inaugurado depois de corrigir pendências e riscos encontrados numa vistoria técnica feita pelo Tribunal de Contas. A inauguração estava marcada para
o último sábado do dia 28 de fevereiro e com o início dos atendimentos previstos para o dia seguinte, dia 1º de março. Mas o Tribunal de Contas, ele avaliou pontos ali da gestão, como gestão, planejamento, contratos, patrimônio, infraestrutura, e encontrou situações que podem comprometer a abertura da unidade. Por isso, a recomendação para a Secretaria de Saúde é que o Hemoan ele só seja inaugurado depois que o governo Wilson Lima regularize todos esses problemas apontados, ou seja, teve muito tempo ao longo dessas duas gestões, praticamente, são 7 anos, esse hospital estava parado há anos. Tá, Kennedy, desde 2024, gente, desde 2024, o hospital está pronto e com a licença, porque um Hemoan precisa ter licença, o hospital precisa ter licença desde 2024, gente, o hospital está pronto, são 190 leitos prontos, isso segundo dados da própria Fundação Hemoan. Seriam necessários cerca de 163 milhões de reais por ano para colocar o hospital em funcionamento. Um valor aí, gente, considerado até tranquilo, para um orçamento que prevê 38 bilhões de reais na saúde esse ano. Será que não teriam aí uns 163 milhões para tocar o Hemoan? Quase 200 leitos, Kennerson. Quase 200 leitos e vazios. Acho que dava, né? Pois é, a gente vai falar hoje aqui no 18 horas, inclusive a respeito de um contrato de mais de 1 bilhão de reais, Karime, para a educação. Então são essas coisas que a gente vê nessa atual gestão. Muito dinheiro entrando, mas pouca prioridade para o que realmente importa, Karime. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Vamos falar de educação, Kennerson, porque a situação não para. A gente fala assim, é perseguição? Não. São denúncias, são situações, são fatos que chegam na nossa redação e não tem como não falar. Estamos aqui linkando pelo menos dois pontos básicos para uma sociedade, que é a saúde e agora a educação. E olha que a gente nem está falando aqui de segurança pública, né? A gente não tem como fugir desse assunto, gente, porque é do saber de todos que desde o início do ano, vários alunos da rede estadual de ensino, eles começaram esse ano letivo com um prato vazio, gente. Foi isso que aconteceu, mesmo com o Estado destinando 30 bilhões de reais para a educação. Ou seja, alguma coisa está muito errada, Karime, com certeza. Agora o Tribunal de Contas do Estado está investigando um contrato de mais de 1 bilhão de reais. Inclusive, a gente divulgou esse vídeo no @18horasnews. Se você não viu, já corre lá no @18horasnews. Esse contrato feito pelo governo Wilson Lima para contratar um sistema integrado de ensino que inclui, entre outras coisas, material didático impresso e online e também paradidáticos, além de assessoria pedagógica e portal educacional. A questão não é o serviço, não são esses pontos importantes para a educação. É claro que a gente sabe que são necessários, óbvio. Não é isso, mas a questão é sim a empresa contratada pela gestão de Wilson Lima. Gente, a empresa é uma empresa de consultoria agrícola e de fora do estado do Amazonas, lá do Espírito Santo. E tem mais, tá? Foi contratada sem licitação. Nada de novo para um governo que comprou ventiladores pulmonares superfaturados também numa loja de vinhos. Aparelhos que não serviam para pacientes de Covid-19. Lembrando que por esse caso descoberto pela equipe de jornalismo do 18 Horas, por esse caso, o governador Wilson Lima é réu em Brasília, acusado de crimes como de ser o chefe de uma organização criminosa que atuou na pandemia na saúde pública do estado do Amazonas. E além disso, a gente vai trazer mais detalhes agora, Karime, com a repórter Odinei Araújo, que ela traz pra gente mais informações a respeito sobre esse caso, o que levanta tanto questionamento sobre esse uso de dinheiro público. A gente vai saber mais detalhes agora com a Odinei Araújo. Com certeza, tanto que o Tribunal de Contas do Amazonas admitiu uma representação para investigar o contrato de 1 bilhão e 300 milhões de reais firmado pela Secretaria de Educação do Estado sem licitação, ou seja, sem concorrência pública, com a Fundação de Desenvolvimento e Inovação Agro-Socioambiental lá do Espírito Santo. Essa fundação vai fornecer um sistema integrado de ensino à rede estadual do Amazonas, além do valor bilionário
chama a atenção o fato de o governo do Amazonas contratar uma fundação ligada à consultoria agrosocioambiental para o ensino na rede estadual. Como vocês disseram, a situação lembra o escândalo da pandemia, quando uma loja de vinhos foi contratada para fornecer respiradores às vítimas da Covid. Nesse contrato bilionário, no último ano do governo Wilson Lima, quem acionou o alerta foi a Secretaria de Controle Externo do próprio Tribunal de Contas, no caso o TCE, que questiona justamente o valor elevadíssimo e a escolha da modalidade. Em um mercado com várias opções de sistemas educacionais, a justificativa de exclusividade deve ser o ponto central dessa análise na avaliação do coordenador jurídico do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o professor Lambert Melo. Que para nós transparece mais uma ação do governador Wilson Lima, através da secretária de Educação Arlete Mendonça, que sempre está à disposição para fazer malabarismos em benefício dos interesses do governador. Nos parece que é mais uma ação para burlar a legislação e facilitar com que o dinheiro público saia dos cofres públicos e vá para o bolso de empresas, no mínimo suspeitas, em transações que também são bastante suspeitas. O TCE destacou que pode, inclusive, suspender o contrato por meio de medida cautelar, caso entenda que existe risco ao interesse público. E o coordenador jurídico do sindicato, Lambert Melo, apoia a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado. O que a gente suspeita é que o dinheiro vai sair dos cofres públicos nessa quantidade de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais, vai para essa empresa que é suspeita e muito provavelmente uma boa parte desse dinheiro vai voltar para as mãos do governador Wilson Lima como forma de caixa 2 para ser utilizado na campanha eleitoral, para serem financiados aí os candidatos que vão ter apoio do governador usando dinheiro público para isso. Não há como nós não pensarmos que seja essa a única justificativa para uma transação altamente suspeita como essa. Bom, agora o processo segue para o relator, que vai decidir se o contrato bilionário continua ou se será interrompido. O Asprom Sindical vai entrar com representação no Ministério Público do Amazonas também, pedindo investigação nesse contrato bilionário da SEDUC. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora eu vou responder aqui a uma mensagem do nosso WhatsApp do 18 horas, o Hudson Santos, que está acompanhando o programa 18 horas, gosta, viu? Kennedy, ele é nosso parceiro, tá sempre com a gente, disse que é aniversário dele hoje. Parabéns e obrigada pela companhia, Hudson. Quero também aproveitar para mandar um alô para a galera da turma de Direito do CIESA, que sempre acompanha aqui o nosso programa 18 horas, também o motorista por aplicativos, Matheus Diniz, que todo dia tá ligado na nossa programação. Olha aí, muito obrigada, gente, pela companhia, muito obrigada pela audiência. Agora atenção para quem quer dar adeus às dívidas. Começou hoje a 3ª edição do Feirão Negocia Manaus, promovido pelo Procon Manaus, com descontos que podem chegar a 95%. O atendimento ele acontece na sala de eventos da Centep, no Shopping Felipe Dal, lá na Zona Norte, e segue até sexta-feira. É aquela história, né, Kenneth? É um empurrão aí que faltava para começar o ano com o nome limpo na praça. Participam aí desse feirão empresas como DB Supermercado, APA Móveis e a Claro. Bom, com descontos que podem chegar até 95%. O repórter André Meirelles explica pra gente mais detalhes. André, então conta pra gente como é que o consumidor pode aproveitar essa oportunidade. Boa noite. Muito boa noite. Olha só, o consumidor precisa ir até o Shopping Felipe Dal, próximo ao Terminal 4, das 8 da manhã às 4 da tarde, na sala de eventos da Centep, levando documentos pessoais. Mas é bom chegar cedo. As senhas começam a ser distribuídas às 8 horas e são limitadas. São 150 senhas por dia para negociações com a empresa Águas de Manaus e 50 senhas para as demais empresas participantes. O feirão começou hoje, segue até a sexta-feira, dia
dia 6. A promessa é de descontos que podem chegar a 95%, dependendo do tempo da dívida e das regras de cada empresa, como explica a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu. Tem empresa aí que está ofertando 95%, e isso depende da idade da dívida, de como que é essa dívida. Tudo aqui são feitos através de tratativas com cada empresa. Cada uma tem uma forma de negociação, é muito importante isso. O feirão reúne empresas de diversos segmentos, com o objetivo de reduzir a inadimplência e também facilitar acordos diretos entre consumidor e credor, como explica Onilda Abreu. Esse feirão ele tem por objetivo isso, justamente propiciar ao consumidor a possibilidade de ele fazer descontos, negociar suas dívidas junto, por exemplo, a concessionária Águas de Manaus, a grandes empresas de Manaus como DB, a Móveis, nós temos a Claro aqui. Então nós temos aqui vários parceiros trabalhando conosco para que a gente possa levar essa possibilidade, essa facilidade, esse desconto, essa negociação com você, consumidor, que precisa sair da inadimplência. E um ponto de atenção: durante o período do feirão, o atendimento normal do Procon na sede está suspenso. Ou seja, quem não for para negociar dívidas precisa aguardar o fim da ação para ser atendido na unidade tradicional. A oportunidade pode ser oportuna para quem quer virar a página, mas é preciso organização, paciência e chegar cedo para garantir uma das senhas. Volto com vocês. Começou um outro mutirão, dessa vez para quem está com pendência com bancos. É a primeira ação do ano promovida pela Federação Brasileira de Bancos e oferece descontos, parcelamentos e taxas de juros reduzidas para tirar essas dívidas do atraso. Olha aí, mais uma oportunidade, viu? O mutirão acontece até o fim de março, dia 31. Cada banco vai decidir a política de refinanciamento. Em geral, podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de créditos feitas em bancos e instituições financeiras. Detalhe, tá? Esse mutirão não inclui dívidas que tenham bens como garantia e nem dívidas prescritas. Os endividados podem conferir as condições de duas formas, presencial ou remotamente. O atendimento presencial ele acontece nos Procons participantes em todo o país. O contato remoto ele é diretamente com a instituição financeira que você está devendo, ou seja, entre em contato, vá negociar. Exato. Que o tempo tá bom. Aproveita a oportunidade. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h35. Vamos para o nosso bloco de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, vamos lá. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele confirmou a saída do deputado federal, licenciado Saulo Viana, da Secretaria Municipal da Mulher, e anunciou Nildo Melo como novo secretário. Saulo deixa o cargo para se dedicar à reeleição. Bom, a gente vai começar a ver agora muitas dança das cadeiras, não é isso? Agora, a questão é que a gente pode colocar aqui, levantar aqui. Esse movimento já faz parte de uma reorganização política da base do prefeito? Então, Karine, todo movimento em ano de eleição é xadrez político. Mais uma vez, boa noite para você, para o Kennedson e para todos que nos acompanham. O Kennedson Paes esteve por lá e acompanhou tudo, né, Kennedson? E o prefeito, né, durante ali essa saída oficializada agora do Saulo Viana, ele também subiu o tom quando ele falou da desistência, vamos dizer assim, do Wilson Lima ao Senado. Isso assim, o Wilson nunca confirmou, né? Inclusive a gente por várias vezes aqui no programa 18 horas chegou a dizer que realmente, né, o governador não avançaria com essa pré-candidatura ao Senado, e ontem ele bateu o martelo e disse: não, fico até o dia 5 de janeiro de 2027 à frente do governo do Amazonas. Na contramão disso tudo, o prefeito foi lá hoje e disse bem assim: comigo não tem ré, eu não volto atrás, né, Karime? Muita gente chegou até mesmo a falar com ele sobre o Tadeu, foram várias situações, mas a solenidade mesmo, inclusive, ele chegou a dizer que essa pode ter sido uma das
das últimas atividades dele como prefeito de Manaus, né? Inclusive, ele enalteceu bastante o trabalho do Saulo Viana, né, Kennedy Sampaio, que estava licenciado para assumir aí a pasta de assistência social e secretaria da mulher aqui na nossa capital. E aí, com isso, né, hoje, depois de... Foi assim, um grande imbróglio, foi tudo muito rápido. Agora o detalhe sobre Saulo Viana, para eu complementar toda essa pauta. Saulo Viana, ele foi muito agradecido à gestão do governo Wilson Lima. Tinha sido a primeira vez que ele atuava no executivo, ou seja, à frente de uma pasta de grande repercussão. A Secretaria de Assistência Social, de fato, teve muitas evoluções durante essa gestão. No governo de Davi, ele era aliado de Wilson. Exatamente. E aí o que aconteceu? Ele agradeceu muito a gestão de Davi Almeida e falou que permanece ainda nessa atividade de apoio, foi porta-bandeira ali do Davi Almeida na última campanha, só que de última hora o assunto sobre quem ele apoiaria para o governo não foi batido o martelo. E até quando algumas pessoas chegavam a questionar, não vou conversar sobre isso agora, então é um assunto delicado ainda. Só que, pelo menos pela relação que mostrou Davi Almeida na frente de todo o público da imprensa, é de que aparentemente existe um laço, existe uma aliança ou alguém muito agradecido, porque pelas emendas parlamentares de Saulo Viana, muita coisa também foi realizada nessa gestão. Então eu acho que existe uma troca, uma gratidão por tudo que foi feito entre os dois. Eu até separei, inclusive, Karime, Kennedy, são ouvintes, um trechinho aí da fala do prefeito Davi Almeida, enaltecendo o trabalho do Saulo Viana e falando aí que realmente, quanto à sua candidatura, né, sua pré-candidatura ao governo do Amazonas, ele não volta atrás de forma alguma. Vamos conferir aí um trechinho da fala do prefeito Davi Almeida. Então, para vocês verem a importância de termos parceiros na Câmara Federal. O deputado Saulo, outros deputados também têm ajudado a gente, mas o deputado Saulo, sem dúvida alguma, aquele que mais se destacou nessas ajudas à Prefeitura de Manaus. E essas ajudas se travestem em políticas públicas que chegam na ponta, e aqui vocês estão vendo. Meus cumprimentos ao secretário de Infraestrutura e vice-prefeito Renato, o futuro prefeito de Manaus. Comigo não tem ré, eu falei, eu não recuo. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, a gente ouviu aí um trechinho da fala do prefeito Davi Almeida. Só para encerrar esse assunto, né, lá da situação da Semasc, inclusive o prefeito já anunciou o novo secretário aí, é o Nildo Melo, uma pessoa que, segundo o prefeito, já caminha ao lado dele ali desde o ano de 1996, e esse anúncio aconteceu ali durante o novo programa Mãe Manaus, que atende ali, que faz um atendimento principalmente às famílias de mães enlutadas, não é isso, Kennedy? Não apenas mães enlutadas, mas mães em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente acabou de falar no início do programa a respeito sobre essas mamães do nosso estado do Amazonas, sobre o quanto essas mulheres elas precisam de um apoio humanitário, precisam de ajuda, e muitas delas não têm as condições mínimas para poder levar a gravidez. Lembrando que também esse é um dos direitos fundamentais, direito à vida. E quando esse bebê ele ainda está em gestação, é dever do Estado também dar o apoio para ter ali aquele atendimento correto nas unidades básicas de saúde. E esse caso, esse projeto é muito interessante, que é o projeto Mãe Manauara. Da última vez já tinha sido entregue pelo menos 400 kits, e agora novos 400 kits foram entregues a essas mães em situação de vulnerabilidade social. Esse projeto aconteceu hoje durante uma agenda da Prefeitura Municipal de Manaus. Esse momento que a gente acabou de falar sobre essa despedida de Saulo Viana, que estava à frente da pasta, ocorreu exatamente durante esse evento de homenagem à gestão de Saulo Viana, mas também em realização desse último ato, durante essa entrega de pelo menos 400 kits para essas mulheres em situação de vulnerabilidade social, onde também foi definido o novo presidente da pasta, que era o subsecretário, o Nildo Melo. Agora ele permanece à frente dessa pasta e vai dar continuidade. Ao longo da coletiva de imprensa, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, deixou claro que a prioridade dessa atual gestão do Nildo Melo era
para que ele também desse continuidade nesses projetos que tinham começado durante a gestão de Saulo Viana. Né? Exatamente, além de vários outros projetos que tinham sido realizados nessa área social da nossa cidade de Manaus, principalmente atendimento às pessoas mais vulneráveis, pessoas que estão em situação vulnerável em relação a locais de abrigo. Então, de fato, isso aconteceu hoje pela manhã. E vale daí principalmente esse trabalho realizado na frente dessa pasta. Cada kit ele é composto por uma bolsa maternidade, um conjunto ali que foi entregue para essas mulheres. Tem ali também coeiras, fralda de tecido, calças, pares de meias, sabonetes, pomadas contra assadura e itens fundamentais para os cuidados iniciais com os recém-nascidos, Karime. Tá certo, segue comigo, o Kennedy, porque o senador Omar Aziz reuniu hoje, gente, com mais de 50 lideranças do interior, entre prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Isso acontece no dia seguinte, né, que o governador Wilson Lima anunciou que permanece até o fim do mandato. Detalhe é que muitas lideranças estiveram no evento do governador na véspera e também hoje estavam lá com o Omar Aziz. E aí? A gente separou, inclusive, a gente vai sempre citar aqui o @18horas para que você também possa interagir com a gente lá pelas redes sociais. Os assuntos que a gente fala aqui, muitos estão também lá no @18horas. Vai lá, entra, comenta, fala o que você pensa, dá a sua opinião e, é claro, segue a gente. E aí hoje a gente acabou de publicar aqui um vídeo, gente, no @18horas que mostra exatamente essa cena, onde aparece o senador Omar Aziz ao redor de várias pessoas, vários parlamentares. E não foi só 50 não, Karime, olha só, foram mais de 100 lideranças partidárias, foram mais de 100 lideranças políticas, entre prefeitos, ex-prefeitos, deputados e também vereadores da capital e do interior do estado do Amazonas. Karime, inclusive nesse vídeo que a gente publicou no @18horas, houve um dos parlamentares que gritou assim no meio do público: olha, tem galera que tava lá do outro lado e agora já se arrependeu e tá mudando pra cá com a gente também. Ou seja, é esse o clima que tá rolando junto a esses aliados do senador Omar Aziz, com aquele programa Amazonas Forte de Novo, que foi lançado desde o início do ano e do ano passado ainda. Do ano passado ainda foi lançado. Ele com e tem continuidade. Ele com o senador Eduardo Braga. E aí esse encontro ele foi solicitado pela Associação Amazonense dos Municípios, funcionou como o primeiro grande teste de força da articulação que está sendo costurada para poder disputar nesse ano agora de 2026. Parte dos gestores ele já estava na capital para poder ter alguns compromissos institucionais, mas aqueles outros que não puderam comparecer, eles fizeram questão de enviar manifestações de apoio, ou seja, para declarar que de fato estão nesse grupo político do senador Omar Aziz. E aí em um dos momentos também a gente consegue visualizar vários prefeitos do Baixo Amazonas, do Alto Solimões, de municípios mais distantes daqui do nosso estado, onde eles tiveram que sair, né? Eles tiveram que vir até Manaus para poder participar desse movimento ligado ao senador Omar Aziz. E o recado político foi muito claro, dizendo que o interior está integrado, está bem fechado, está forte para essa disputa agora das eleições que vão acontecer em outubro desse ano, onde a gente vai eleger tanto deputados federais, deputados estaduais, a gente também vai eleger governador, presidente da República, senadores. Então, de fato, é um momento muito importante. Governador, perdão, não é disputa de governo agora, vai ser a disputa de governo agora também, né? Sim, governo do estado. É que são tantas eleições, coisa que a gente você acaba se esquecendo mesmo. Mas essa realmente, Kenneth, é a grande eleição, onde a gente, só você eleger o governo e o presidente da República é um peso dessa eleição. Vamos analisar com calma os candidatos, vamos ver o que eles fizeram, o que deixaram de fazer. Vamos analisar cada nome com muita responsabilidade. Com certeza. Inclusive tem vários nomes aí da nossa política local, dos nossos deputados estaduais que também estavam fazendo parte desse movimento. O Wilke Barreto estava por lá, deputado estadual Sinésio Campos também estava por lá. Muita gente compareceu para prestar esse apoio. A gente vai seguir monitorando porque muita coisa ainda vai rolar. O senador Omar Aziz não comentou sobre esse movimento de Wilson Lima até o momento e com certeza alguma articulação vai acontecer ainda, até mesmo porque o Wilson ele tinha sido questionado ontem sobre esse apoio ao governo do estado e ele disse que ainda ia verificar com a presidência nacional, ou seja, ia pedir ali a bênção do Antônio Rueda para saber o que poderia ou
não fazer nessa eleição de agora. Mas muitos aliados já correram para lá, Já viu? correram lá pro lado de Omar Aziz. Nathalie, vamos lá. Segunda-feira foi aquele dia do fico, né? Do governador Wilson Lima, mas também do vice-governador Tadeu de Souza, que ficou com uma cara ali meio de surpreso, de não foi isso que combinamos ou foi. A gente levei o puxão, puxaram o meu tapete, eu não sei. Foi uma... Enfim, detalha mais pra gente esse bastidor. Eu fico nem que seja na marra, foi mais ou menos assim, né? A cara que ele demonstrou ali diante do anúncio do Eu Fico no governador Wilson Lima, né? Então, assim, depois dele ter anunciado que ele permanece no cargo até o dia 5 de janeiro de 2027, o Tadeu ali durante a coletiva não falou com ninguém, mas nas redes sociais, Karine, ele postou uma foto ali de mãozinhas dadas com o governador Wilson Lima e disse que agora segue com foco no que realmente importa. E ele relatou que o que realmente importa são políticas públicas capazes de transformar a vida das pessoas. E ele disse que vai seguir caminhando ao lado do governador Wilson Lima, honrando o compromisso que lhe foi dado pela população do Amazonas. Exatamente. Não tem mais para onde o que ele fazer. Ele tomou a decisão dele, foi contra o amigo dele e não tem mais como voltar. Oficializou agora, não tem mais volta, né? Foi mais ou menos isso. Ele realmente disse: eu prefiro o Wilson, me distanciei de vez do meu menino do morro, né? Que querendo ou não, vale a pena a gente reforçar que eles cresceram juntos, são amigos de infância. O Davi Almeida, o prefeito de Manaus, indicou para que ele estivesse ali naquele cargo, esperava que tivesse esse apoio, o apoio não veio e agora o Tadeu de Souza segue como vice-governador, não vai disputar como deputado estadual, como deputado federal e também não vai sentar na cadeira do governo. Pois agora eu tenho uma fofoca para contar para vocês. Hoje, durante esse evento que eu acabei de falar da Semasc, houve a pergunta que todo mundo queria fazer. E aí, prefeito, só ouviu a situação do Tadeu de Souza? E aí foi questionado o seguinte: o senhor vai recompor ele no seu governo? E aí ele fez uma pergunta de volta para esse jornalista, que não vou me recordar o nome agora. Ele perguntou: você faria isso? E aí o jornalista falou: não. Ele tá dada a resposta. Gente. Ou seja, a gente tem um indício, não um indício, a gente tem claramente de que essa relação não foi amigável, essa separação não foi amigável. De fato, aparentemente a gente tem uma traição, um entendimento que ele sentiu. Pedra em cima disso, pois né? Porque assim, foi uma questão política que, né, ele respondeu essa pergunta aqui pra gente no 18 horas, mas ele disse que é uma questão política, que ele entende, normal em tempo político, mas por essa reação... Mas entender não significa que vai caminhar do meu lado. Pronto, aí você disse tudo. Uma coisa é você entender, ok, outra coisa é você aceitar de volta ou caminhar do seu lado, como você falou. Agora ele vai ter que, se ele tem essa vontade política para concorrer nas próximas eleições, ele vai ter que se modificar completamente e ainda depender da autorização do Wilson Lima. E pelo que pareceu, o Wilson Lima, ele não falou nada, ele citou que não tinha conversado com o Tadeu de Souza sobre projeto nenhum. Mesmo o Antônio Rueda tendo publicado nas redes sociais, hein? Eu acho que vão colocá-lo na geladeira. O Tadeu vai ficar na geladeira até janeiro de 2027. Ou até parece. Mais, né? Ou até, bom, aí depois sabe Deus, né? Ou até mais, isso é verdade. Muito obrigada pelas informações, pelo recorte de política com Kenneth Paz e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora seguir de trânsito pelas ruas de Manaus, gente, porque olha só, o trânsito começa a ficar um pouco mais congestionado pela Avenida de Alma Batista, bem próximo ali ao Carrefour de Flores. Você que está seguindo por lá, já consegue seguir até ali bem próximo à Avenida Torquato Tapajós. Você consegue seguir mais tranquilo ali por aquela via. Inclusive, chega a surpreender, porque ali, antes de chegar ao Carrefour de Flores, geralmente existem pontos de retenção próximo à faculdade ali. Sim, fica geralmente pesado. É muito pesado o trânsito. E agora, pelas imagens do Centro de Controle de Cooperação da capital, a gente só tem a imagem que pode demonstrar que existe um trânsito muito intenso agora pela Avenida Humberto Calderaro. Então, nas demais vias, a gente não consegue visualizar um trânsito tão carregado dessa forma. A gente consegue visualizar um trânsito um pouco mais carregado somente, Karime, ali pela Avenida André Araújo, já quase chegando ali a bola do Coroado, a rotatória do Coroado,
Coroado. Aqui na Avenida Humberto Calderaro, eu tô olhando agora o Waze aqui, a gente consegue visualizar um trânsito muito intenso, principalmente pela Avenida André Araújo. Ele começa já aqui bem próximo ao Fórum Enoque Reis e vai embora, seguido ao Tasmirim, seguindo a Avenida das Torres. Agora a Avenida Governador José Lindoso também está bastante congestionada, a Avenida Efigênio Salles também um trânsito carregado, ou seja, o melhor caminho agora para voltar para casa é pela Djalma mesmo, porque por aqui a gente tem a imagem tranquila, então sim, siga pela Djalma por enquanto. Tá ótimo, muito obrigada, Kenedson Paz. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos agora saber a previsão do tempo com a Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Kenedson, e a todos os ouvintes que nos acompanham. Kenedson, a gente teve uma terça-feira de sol com muitas nuvens ao longo do dia. Em alguns períodos, a gente teve até um céu nublado, mas a noite de hoje permanece muito quente, com muitas nuvens e zero probabilidade de chuva. A temperatura deve continuar aí na casa dos 25 e chegar na máxima aí de 30 graus. Já para amanhã, quarta-feira, segundo o Clima Tempo, a temperatura vai permanecer bem parecida com o dia de hoje. A gente vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, e a noite de quarta-feira também vai ser de muitas nuvens. E inclusive, Kenedson Paz, os termômetros devem aumentar, deve ser um dia mais quente do que foi esta terça-feira. A gente deve ter a temperatura mínima aí na casa dos 26 graus e a máxima, Karime, de 35 graus. Ou seja, a gente vai ter que reforçar no protetor solar, porque vai ser um dia daqueles de calorão. A época do fresquinho já acabou, né? Que parece. Quem aproveitou, aproveitou. Tá certo. Muito obrigada, Nathalie Moraes. 18 horas. A Suframa completa 59 anos com recordes históricos e avanços na integração regional. Em 2025, o faturamento somou mais de 227 bilhões de reais. O polo industrial de Manaus, ele se consolidou como centro da produção nacional de telefones também no ano passado, graças ao modelo econômico da Zona Franca para manter os custos competitivos e atender a demanda interna. Só felicidades, não é, Kenneth? O Aldinei Araújo, ele traz pra gente os números que desmontam, inclusive, narrativas. Uma polêmica nacional sobre a produção de celulares aqui no Brasil. Enquanto tem senador dizendo que o país não fabrica telefones, Manaus responde como fábrica, sim. Responde com fábricas, empregos e faturamentos bilionários. Não é isso, Ginéia? Boa noite mais uma vez. Exatamente isso. Em meio às comemorações de aniversário de 59 anos da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a Suframa registrou recordes históricos, mostrando na prática que a Zona Franca de Manaus está mais viva do que nunca. Em 2025, por exemplo, o polo industrial de Manaus virou o coração da produção nacional de celulares. Só no primeiro semestre, o Brasil distribuiu 9,5 milhões de smartphones, liderando o mercado da América Latina, e grande parte desses aparelhos saiu das linhas de montagem aqui de Manaus. Apesar disso, o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, disse no fim de semana que o Brasil não produz telefone, durante a entrevista em que criticava a criação de impostos. O Brasil não produz smartphone, mas ele diz que está aumentando a tributação aqui do smartphone. Você que está em casa que compra um celular vai pagar mais caro agora, mais uma taxa do Lula. Ele alegando que está protegendo a indústria nacional. Pelo que eu saiba, o Brasil não produz smartphone, né? Bom, a declaração do senador repercutiu mal e mostrou o desconhecimento que ele tem da Zona Franca de Manaus, que é o principal modelo econômico aqui da nossa região e que no governo Bolsonaro foi alvo de vários decretos que ameaçavam a continuação do polo industrial. Mas a resposta veio rápida do secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa, que rebateu com números. Isso é uma mentira, senador. O Brasil produz sim smartphone. E sabe onde o Brasil produz? Aqui na Zona Franca de Manaus. No ano passado, foram 11 milhões de aparelhos, com
com faturamento de mais de 14 bilhões de reais. A produção de telefone celular está concentrada na Zona Franca de Manaus e também em São Paulo. A chinesa Realme, por exemplo, abriu fábrica aqui em Manaus com meta de 20 mil aparelhos por dia e geração de 500 empregos diretos. Com faturamento recorde de mais de 227 bilhões de reais e mais de 131 mil empregos diretos, o polo mostra que, enquanto o discurso questiona, a indústria amazonense trabalha, monta, produz e abastece o Brasil inteiro e também parte da América Latina. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta esse caso absurdo que merece sua atenção. O motorista por aplicativo ele foi preso aqui em Manaus suspeito de estupro. Horrível, Kenneth. Segundo as investigações, ele se passava por policial civil para abordar as vítimas durante a madrugada. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite. A prisão preventiva foi cumprida pelo 6º Distrito Integrado de Polícia. Segundo as investigações, o homem usava o próprio carro para se aproximar das vítimas. O crime mais grave ocorreu na madrugada do dia 23 de janeiro. Um casal de amigos estava em um ponto de encontro na Avenida das Torres quando foi surpreendido. O suspeito roubou os pertences e, em seguida, estuprou a jovem no local, como explica a delegada titular do 6º DIP, Bem-vinda Guzmão. Uma das vítimas sofreu também violência sexual e nós iniciamos as diligências desse caso, até porque o autor ele se identificava como um policial civil e usava uma arma com a qual ele ameaçava as vítimas. A denúncia chegou à polícia por meio do Disque Denúncia, depois do registro na Delegacia da Mulher. Durante as investigações, outra vítima foi identificada com o mesmo modus operandi. Segundo a delegada, o suspeito se passou por policial e roubou os pertences da vítima. Essa vítima era um motorista de aplicativo, ele estava aguardando uma corrida, ele era mototaxista e ele foi abordado por esse autor, e esse autor estava no seu veículo. Mediante grave ameaça com a arma de fogo, ele também se disse policial civil e roubou os pertences dessa vítima. A partir dessas ocorrências, os policiais identificaram o veículo usado nos crimes e confirmaram que o investigado trabalhava como motorista de aplicativo. Segundo a delegada, ele já responde a outros processos, incluindo estupro de vulnerável. O homem vai responder por roubo majorado e estupro e fica à disposição da justiça. A polícia continua investigando para identificar outras possíveis vítimas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo do Amazonas e especialmente a Secretaria de Educação do Estado devem uma explicação para a sociedade. O Tribunal de Contas do Estado constatou que os sindicatos vêm informando há pelo menos 15 dias. Faltou material para o preparo das refeições, a chamada merenda, em várias escolas de Manaus. Exatamente no início do ano letivo, quando a SEDUC teve todo o tempo das férias para providenciar o material. De acordo com o TCE, houve período sem fornecimento regular de alimentação para os estudantes. O ano letivo iniciou no começo de fevereiro e os insumos para o preparo das refeições dos alunos chegaram nas unidades somente na última segunda-feira. As equipes do Tribunal de Contas também levantaram informações sobre a oferta da merenda e o estoque disponível nas escolas. E constatou a limitação do cardápio e que a quantidade disponível nas unidades, em tese prevista para cerca de 20 dias, pode não ser o suficiente para 10 dias. O Tribunal de Contas constatou, no mínimo, mais uma grave incompetência da gestão na educação do Estado. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, gente. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kenneth São Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a você que acompanhou 18 horas até aqui. Não esqueça de acompanhar o nosso @18horasnews, seguir nossa página. E agora uma dica, galera. Se eu fosse você, eu olharia agora pro céu para admirar uma lua esplêndida, gente. Tá linda demais. A gente tá acompanhando agora imagens ao vivo da AMZ Live. Imagem incrível. Boa noite para você. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.
Mix.